Boa noite, bem-vindos ao Virar à Esquerda com o Dr. Paulo Araújo Correia. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Paulo. A semana foi boa. Foi boa, uma semana de muito trabalho. Tanto é que nem conseguiste... Não, infelizmente por razões profissionais não conseguimos gravar na semana passada, mas estamos cá hoje, com energias redobradas. Exatamente. E com mais informação para dar. E como tu és um homem de coragem e trazes aqui porque queres continuar a falar nessa situação, porque é uma situação que realmente nós temos de ter muita atenção, não alarmar, mas a situação epidemiológica do coronavírus em Portugal, nomeadamente mais em Lisboa. Exatamente. E este é o primeiro tema que trazes e vamos ouvi-lo com atenção. Não, exatamente, Paulo. Tu, pegando até nas tuas palavras, não queremos alarmar. Nós, infelizmente, em Portugal, às vezes, somos um país um bocadinho do 8 ao 80. Passámos da fase do milagre português, em que andávamos todos extremamente orgulhosos e bem do nosso desempenho no combate ao coronavírus, e passámos agora para uma fase de um pouco de alarmismo. Isto é preciso contextualizar e balizar as coisas. E, efetivamente, e há que reconhecê-lo, temos uma situação preocupante, não há outra forma de dizer, na área metropolitana de Lisboa. Mas é preciso contextualizar, porque foi uma semana, ou as últimas 2 semanas, foram semanas de muitas notícias. Eu lembro, por exemplo, que alguns países fizeram questão de colocar Portugal numa espécie de lista negra em que estavam impedidos de viajar para esses mesmos países. Eu quero recordar, Portugal efetivamente tem, na área metropolitana de Lisboa, um número elevado de casos, de novos contágios, mas é preciso recordar que Portugal é o 6º país a nível europeu e um dos maiores a nível mundial que fazem na realização de testes. E podem-me dizer, e bem, não é por fazer mais testes que necessariamente tem que haver pessoas contaminadas, porque as pessoas surgem novos casos de contaminações porque há pessoas efetivamente contaminadas. Mas também não é menos verdade, é absolutamente inegável que se não realizares testes, simplesmente não há contágios. Até o Trump dizia, depois aquilo que acabou de se tornar uma frase humorística, que se não testarmos, não há casos. E a verdade é que a maioria desses países que depois acabam por colocar Portugal nessa suposta lista negra, testam muito menos do que Portugal. Se testam muito menos, dificilmente vão ter casos. Ou seja, acabamos por ser punidos, digamos assim, entre aspas, por, no fundo, sermos mais rigorosos, sermos transparentes e estamos efetivamente preocupados com o controle da situação. Mas isso não é correto, epidemiológica. Não é correto, e há outros dados que eu já vou lá, que há outros dados que é importante usar, mas este é o primeiro argumento. O número de testes que nós fazemos, que é um número muito acima da média europeia e muito acima até da média que se faz a nível mundial. E depois é preciso perceber que cá o Portugal enfim, que vivemos, representa um peso muito significativo para o nosso PIB, o setor do turismo. É realmente muito importante em Portugal, mas este setor do turismo é muito importante para outros países. E há países que estão a competir, é preciso ele mesmo assim, a competir com Portugal em face ao turismo, porque infelizmente este é um ano extraordinariamente difícil para todos os setores, mas para o turismo em especial, e as pessoas dispostas a viajar para outros países para gozar férias estão cada vez menos. Ou seja, há algum interesse de alguns países em colocar Portugal nessa lista negra precisamente para, no fundo, manchar a nossa imagem a nível internacional, e nós não devemos dar para esse território, naturalmente. Paulo. Mas e o que é que o Governo pode... Aliás, o Primeiro-Ministro está sempre um pouco até... Teve coragem de, muitas vezes, quando foi a situação de que acusaram os países sul, que nem estavam... Portugal, era Espanha, na altura Itália, de enfrentar um pouco a opinião internacional. E aqui? Qual vai ser a posição do Governo? Porque Paulo, isso que tu dizes faz toda a lógica. Exatamente. Não é? Paulo, há números que são absolutamente... Nós temos ganhos prémios no turismo quase todos os anos. Quase todos os anos. Não, mas falando da situação epidemiológica, Paulo, há números que são muito objetivos e que esses são inegáveis, que é o número de internados nos hospitais e de mortes. E de internados nos cuidados intensivos e os números de óbitos, qualquer número de óbitos é obviamente lamentar, mas são dados que nós temos que analisar. E a verdade é que a esmagadora maioria dos hospitais portugueses apresentam taxas de internamento muito abaixo da média. A maioria deles andam entre os 10%, 20%, 30% de internamentos. Há um ou outro ali em Lisboa. Há um ou outro na área de Lisboa que efetivamente tem a sua capacidade. Mas também estamos a falar, eu lembro de um hospital, por exemplo, que tinha 8 camas. Claro, ora, 8 camas, se 8 doentes são 100%, claro, vem cá para fora é 100% da ocupação. Não são os grandes hospitais, os hospitais centrais. A nível de resposta global do nosso Sistema Nacional de Saúde à situação epidemiológica, nós continuamos a estar bastante bem preparados. Eu gostava até de recordar que alguns dos conselhos que, entretanto, tinham instalado, e bem, porque foram prevenidos, hospitais de campanha, foi notícia há uma semana, 2 semanas, começaram até a desmontar esses hospitais de campanha. No Porto, por exemplo, porque efetivamente não estavam a ser utilizados. Ou seja, nós temos de ter alguma calma, não estou a dizer para desvalorizarmos, para não mantermos as medidas de cuidado, isto devem ser reforçadas, devemos ter todos os cuidados, mais alguns, cumprir com todas as recomendações de segurança que resultam da DGS. Mas não podemos entrar numa espécie de pessimismo, de receio absoluto, porque efetivamente, naquilo que é realmente relevante, nós continuamos a ter cada vez menos casos de pessoas internadas nos cuidados intensivos e a situação sanitária continua a estar sob o controle. Não é? Agora, eu acho que também tem havido
porque eu ouvi também, até com alguma curiosidade, algumas críticas à sintonia entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. O que é que será que as pessoas esperavam? Numa situação em que nós estamos de grande incerteza, de grande dificuldade, todo o país envolvido no combate a este vírus, esperariam que os principais órgãos de soberania portugueses, que não tivessem articulados, que não articulassem as suas posições, que não tivessem unidos no combate a esta pandemia? Acham que isso era... Mas achas que isso já não tem a ver com as eleições? Só é ruído. Eu acho que essa tentação é exatamente, ruído. eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a direita portuguesa, não estou a dizer que é toda, mas uma parte da direita portuguesa está efetivamente a passar por dificuldades. Basta olhar para as sondagens, é o único dado objetivo que nós temos, e as sondagens dão-nos sempre com números bastante baixos para aquilo que é a sua expectativa. Eu acho que alguma dessa direita, face à incapacidade, nomeadamente do PSD, em conseguir subir nas sondagens, gostava que o Presidente da República incorporasse essa oposição ao Governo para beneficiarem, no fundo, da sua popularidade. Mas eu acho que o Presidente da República, que é o Presidente da República de todos os portugueses, neste momento não é líder de qualquer partido, é o Presidente da República de todos os portugueses, e a sua grande preocupação é, naturalmente, guiar o país, em conjunto com o Governo, da melhor maneira possível na resposta a esta pandemia. Por isso, realmente compreendo mal essa tentativa de ligação a dizer que o Presidente da República, numa crítica disparatada, em minha opinião, que está neste momento preocupado com as eleições presidenciais e não com a pandemia. Até, Paulo, eu recordo-te, saíram já inúmeras sondagens sobre a popularidade do Presidente da República e sobre até já eleições, quanto à indicação de voto, ao sentido de voto para as próximas eleições presidenciais, exatamente 70%, 60% na pior das hipóteses, ou seja, nem sequer está em dúvida a eleição do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mal seria se ele estivesse preocupado em agradar ao Partido Socialista para uma vitória que ele não precisa. Há que ser realista e dizê-lo. Essa vitória, salvo algum acontecimento extraordinário, está mais do que assegurada. Eu acho que a preocupação do Sr. Presidente da República é efetivamente que continue a responder bem a esta pandemia. E depois, Paulo, ainda dentro deste assunto, eu sei que me alongar um bocadinho, mas esta é uma matéria... Não, à vontade, Paulo. O programa mesmo é teu. importante e que teve mesmo muitos acontecimentos. Porque há outro mito, é que agora que nós voltamos a confinar na área metropolitana de Lisboa, não é verdade. Paulo, uma coisa que dissemos várias vezes, eu lembro-me mesmo isto de dizer regularmente, a Diretora-Geral de Saúde dizer regularmente, o Presidente da República dizer regularmente, não vamos ter medo de voltar atrás. Lembras-te disso? Nós dizemos sempre. Sim. Estamos Não tem qualquer problema dar um passo atrás. Exatamente. Ou seja, na verdade nós nem sequer estamos a dar um passo atrás, estamos a ter velocidades diferentes na fase de desconfinamento. Na área metropolitana de Lisboa, efetivamente, foram aplicadas medidas, nomeadamente numa situação de... Mas não é ao jeito dos outros países. Por exemplo, eu lembro na Alemanha também que há várias cidades que estão, há outras que não estão. Exatamente. À medida que vai decorrendo, ou melhor, acho que foi um bocadinho sempre assim, não é? Os tais passos, supervisionar, ok, aqui é preciso, vamos tentar trabalhar aqui, porque os focos vão sempre existir até a vacina. É exatamente isso que eu te queria dizer. Repara, mesmo o confinamento nunca foi, lembras-te do discurso que se fazia na altura, nunca foi para vencer, eliminar o vírus, era para achatar a curva. Foi repetido até a exaustão. E dar tempo aos profissionais de saúde, preparar o nosso SNS, não permitir que o mesmo colapsasse, não termos os números que se viam em Itália e em Espanha. Isso efetivamente foi conseguido e deve-nos orgulhar a todos. Agora, é evidente que não podemos ter a mesma resposta geográfica, por exemplo, no Porto, ou em Penafiel, ou em Lousada, do que podemos ter, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, porque os níveis de contágio de novos casos são absolutamente diferentes. E há uma coisa que as pessoas têm que perceber, Paulo, nós vemos imagens da televisão, eu ando aqui na região e muitas vezes, ainda ontem numa esplanada de um bar, via uma mesa de 8 pessoas, que não me pareciam que sejam da mesma família, outra de 6, isso não pode ser como antigamente. Nós temos que nos capacitar disso, não podemos conviver como antigamente. Isso é outra mensagem, nós todos percebemos, e é uma mensagem que é importante nós passarmos às pessoas, todos percebemos que não é possível mantermos o país em confinamento até surgir uma vacina. Isso é absolutamente impossível. Aliás, quando os números eram muito bons em Portugal, eu lembro de ouvir algumas vozes que até já diziam que nós tínhamos exagerado no confinamento. E porquê que diziam? Porque temos pessoas, infelizmente em Portugal, cuja situação económica é extremamente difícil. Nós não podemos arriscar com a cura, com o confinamento, podemos correr o risco de, não vou dizer matar, que é uma palavra demasiado forte, mas colocarem pessoas em uma situação absolutamente insustentável. Quando há um aumento de suicídios... Por exemplo, aumento de suicídios, doenças do foro psiquiátrico e psicológico, mas também dificuldades económicas, Paulo, gravíssimas. Não, mas os suicídios têm a ver com isso, não é? Mas querem dar de comer aos filhos, também, não têm dinheiro. Exatamente, por exemplo. Apesar, Paulo, que eu como cidadão acho que não é o governo. Eu estou muito cético em relação à União Europeia. Eu acho que a União Europeia devia ter tido uma resposta mais rápida aos países, nomeadamente Itália, Espanha, Portugal e outros países. E aí eu acho que ficou aquém. A União Europeia
não Portugal. Ou estamos de acordo. Eu lembro de dizer-te contigo aqui, comentávamos várias vezes que a resposta da União Europeia tinha que ser para já. Não era ficar nas dúvidas. Exatamente. Nós estamos já, efetivamente, parece que há boas notícias, mas já lembro-me de ter dado estas boas notícias aqui no Virar à Esquerda em abril, provavelmente. Ou seja, nós já sabemos que há um pacote, pelos vistos, de 15 mil milhões de euros que chegarão aos Estados-membros, a Portugal, precisamente, sob a forma não é de subvenção. Ou seja, sem ser por um empréstimo, sem uma obrigação expressa de ter que devolver. Só que a verdade é que continuamos só com a notícia no campo dos anúncios e continua o dinheiro a não chegar à nossa economia. Por isso é que o Governo tem aprovado uma série de medidas que podem ser entendidas, se tu quiseres, como uma espécie de, por exemplo, cuidados paliativos, digamos assim, ou pelo menos tentar manter as pessoas à toa, a nossa economia a fervilhar, para que ela possa estar em condições de beneficiar em pleno dessa injeção, dessa bazuca, que foi o termo que se utilizou, que chegará da União Europeia e vai chegar mesmo. Aí estou convencidíssimo que vai chegar. Mas, entretanto, depois tem que sobreviver e tem que ir vivendo. E é por isso que o Governo tem tomado estas medidas, e, enfim, que permitem às pessoas subsistir e, enfim, esperamos porque chegue esse dinheiro o mais rapidamente possível para que possamos continuar a fazer investimento público e a garantir que as pessoas conseguem prosperar em Portugal. É isso mesmo. Bem, passando ainda ligado um pouco a este tema, que é aquela famosa declaração do Primeiro-Ministro a dizer que a Champions em Lisboa é um prémio para os profissionais de saúde. É exatamente isso que eu queria falar, porque, repara, toda a vinda da Champions para Portugal foi reduzida a uma frase. A uma frase, aquilo foi um evento de cerca de uma hora, meia hora, não tenho certeza de duração, e reduziu tudo a uma frase. Quer dizer que a Champions é também um prémio para os profissionais de saúde. É óbvio que o Primeiro-Ministro não quis dizer com aquela frase que, no fundo, estávamos a agradecer aos profissionais de saúde com a Champions. O que se queria dizer, e acho que uma análise, digamos assim, racional e não politizada da frase do Primeiro-Ministro, é o que ele estava a dizer, é que se é possível um evento da dimensão da Champions vir para Portugal, é graças, em grande parte, ao trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde que garantiram que o nosso Sistema Nacional de Saúde nunca colapsasse, que garantiram que o nosso Sistema Nacional de Saúde fosse capaz de dar resposta a todas as dificuldades que foram surgindo durante a pandemia. Ou seja, não é quase como alguém quis reduzir, vamos pagar aos profissionais de saúde em bilhetes de Champions League, é dizer, se este evento é capaz de vir para Portugal, se olham para Portugal de fora, organizações da dimensão da UEFA, estamos a falar de organizações de topo a nível mundial, se olham para Portugal como um país seguro, como um país com um sistema nacional robusto, competente, capaz de dar resposta, é precisamente também graças ao desempenho dos profissionais de saúde. Era isso que eu queria dizer. Exatamente. Agora, eu percebo, se me disseres assim, se essa frase isolada soa bem, retirar essa frase de todo o contexto, isoladamente, e pô-la num meme, numa rede social, se os profissionais de saúde se podem sentir, se calhar, pouco satisfeitos com essa frase, é provável que sim, Paulo. Agora, Mas já há aqui algo que tem que mudar nos profissionais de saúde, Paulo. Os enfermeiros não podem continuar a receber 6,85 estamos de por acordo, hora. estamos de acordo. É uma reivindicação legítima. E depois há outra questão, ó Paulo. Por exemplo, há países como a Alemanha e penso eu que a Alemanha e o outro não me recordo, não vou estar aqui a dizer, mas há dois países que deram bónus. Não, e deram bónus. Não é? Deram bónus aos profissionais de saúde. E eu, mais uma vez, essa reivindicação é mais que legítima. Agora estamos numa altura, repara bem, é para nós contextualizarmos a discussão. Ninguém está a dizer que os profissionais de saúde que não são merecedores dessa melhoria salarial. E eles, não foram só os profissionais de saúde, foram uns heróis a reconhecer, mas também temos, por exemplo, pessoas extremamente dispostas que trabalham nos supermercados, por exemplo, que são um dos focos frontais. Mas são questões privadas. Não, mas não estou a dar exemplo. Por exemplo, os lixeiros, muitos são municipais, as pessoas trabalham na indústria do lixo, fazem a recolha. Queres outro exemplo do setor público? As forças de segurança, sim, durante este tempo tudo estiveram expostas a um risco acentuado, fizeram a fiscalização, um controle. Há vários profissionais que efetivamente merecem uma melhoria salarial. Não é só de agora, não é nem pela resposta a este vírus, é porque são legítimas as expectativas de alguém que trabalha durante uma vida e serve a sua população de ter uma melhoria salarial, uma aspiração legítima. Agora, nós temos também que perceber o atual contexto em que nós vivemos. Paulo, nós estamos a atravessar uma situação económica extremamente difícil, com o governo a ter que fazer apoios, olha, por exemplo, do layoff, apoios às micro e pequenas e médias empresas, enfim, apoio à assistência à família, aos pais cujas escolas estão encerradas e continuam em casa com os familiares. Ou seja, o governo está a despender de recursos económicos de tal forma abultada que eu acho, sinceramente, acho que a sociedade portuguesa conseguirá compreender que não é a altura de estarmos agora a discutir, Paulo, aumentos salariais. Não quer dizer que não se venha a fazer no futuro. Agora, neste momento, eu acho que essa discussão que não é avisada, muito sinceramente, Paulo, acho que devemos registá-la. Mas qual é a motivação dos enfermeiros, Paulo? Uma situação dessa ganhar 6 euros. A motivação dos enfermeiros, desde logo, eu estou em crer que é... Eu compreendo contigo até que... Eu falo aqui em duas, claro, ou três, pronto, não esquecendo as pessoas que trabalham na nossa higiene municipal, que é as pessoas que recolhem o lixo que nós fazemos. Os polícias, as forças de segurança. Agora, os polícias.
E os enfermeiros têm ordenados que são desastres. Paulo, Um enfermeiro com 6 euros, eu pago 10 euros a hora aqui aos meus cameramans quando vêm trabalhar comigo. Paulo, Percebes, mais uma Ou vez. então um prémio. Eu digo isso porque tenho pessoal na família que trabalha. Paulo, É há vários complicado. Não é? setores que têm legítimas aspirações. Os professores é outra classe que vem reivindicando Mas melhores o condições de professor não saúde. ganha 6,35 Tá, € a tudo hora. bem, Paulo, mas tenho os ordenados. E aí eu compreendo o que tu dizes. Esse aí, se calhar, os médicos também, que se calhar têm que esperar. Calma, Paulo. Agora, Primeira coisa, é preciso separar. Tu estavas a falar há pouco que motivação é que têm os profissionais de saúde. Eu acho que a maioria dos profissionais de saúde, obviamente, a grande motivação deles é servir a população, é uma vocação que eles têm. Olha, podes-me perguntar assim: ninguém vive de motivação e ninguém vive de uma vocação. Por isso é que eu te volto a dizer: é perfeitamente legítimo e repara eu que. arranjava uma solução se fosse governante, Paulo. Então, Permites? então. Descontava os ordenados aos deputados e alguns assessores que estavam em casa Paulo, e esse dinheiro davam bónusinhos aos Oh, enfermeiros. Paulo, eu vou dizer uma coisa. Primeiro, isso, Não sei se isso é. Não. Mas eu vou- era a vontade que eu tinha Não, se eu fosse, por percebo. exemplo, Primeiro-Ministro. Isso, não é? isso é uma tentação, desculpa, sinceramente, uma tentação um bocadinho demagógica. Se calhar, Paulo. Paulo, eu vou dizer, claro, vamos lá ver, se se tu calhar. fizeres um desconto, não sei, podes descontar 80% e teres pessoas a trabalhar de borla como membros do governo, como deputados, só isto é... Não estou a dizer que é de borla. Não, mas pronto, que seja um desconto de 80% do que tu quiseres, temos de fazer uma baliza. E nós podíamos então ter na política só pessoas milionárias ou ricas que não precisassem do ordenado para trabalhar. Isso é a primeira discussão. Não é isso que eu defendo, porque eu acho que a democracia deve ser acessível a todas as pessoas, independentemente do seu extrato social, e acho que não deve ser o dinheiro a limitar quem é que pode ser a um cargo político ou não. Muitos deputados em teletrabalho, não Calma, gastaram dinheiro eu em quero- gasolina, eu- não gastaram dinheiro... Só para concluir o teu argumento, mesmo que tu retirasses a componente remuneratória total, 100% a todos os deputados, isso na gota dos profissionais de saúde que existem no país não era nada, Paulo. Não dava para nada. Estavas a falar de um aumento de, sei lá, nem de €1 chegava, era de cêntimos. Isso não é nada. Isso é uma medida que é bonita, é uma coisa que é... Mas eu não que é dizia que popular. aumentasse, mas se calhar tirava-se dali um bocadinho, Não chega para nada ganhava-se isso, o Paulo. orçamento e Isso- dava-se um isso- bónus. Isso é uma coisa Dava-se um bónus. popularucha de se dizer, porque as Se pessoas... calhar, por isso é que eu não sou político. É como eu digo. Mas sabes que aquilo que eu te pergunto, se pessoas que não têm, que não estão ligadas à política, que não sabem como é que o sistema, que obviamente que tu dizes é um pouco demagogo, não vou pôr isso em causa, mas muitos chegam a pensar, mas porquê é que então os seus deputados não descontam? Mesmo até deputados como o André Ventura, que muitas vezes... Sim, faltava. Não é? Paulo, não é isso. Repara, mesmo teletrabalho não quer dizer que tu deixaste de trabalhar. É uma coisa que fez até uma discussão muito grande. Lembras-te do funcionamento da Assembleia da República no 25 de Abril? Sim. Eu quero-te recordar que a Assembleia da República nunca deixou de funcionar durante o estado até Sim, de emergência. sim. Nunca deixou de funcionar. Mal seria que o principal órgão democrático do país se suspendesse, que a democracia ficasse efetivamente suspensa. Claro. Ou seja, o facto de estás em teletrabalho não quer dizer que deixes de ir, por exemplo, uma comissão. Ainda hoje isso acontece. Tens uma comissão, está lá o membro do governo, estão lá os deputados que permitem cumprir as normas de segurança e os restantes estão em casa, mas estão em teletrabalho, ou seja, por videoconferência, a participar naquela iniciativa. Têm que fazer na mesma o trabalho deles, preparar nas mesmas as funções deles. Outra coisa diferente, e que acontece, é se deixas-te deslocar à Assembleia da República para desempenhar o teu trabalho, deixas de receber o subsídio de deslocação, não sei bem como é que se chama, um componente salarial, no fundo para despesas. Isso é justo, mas isso aconteceu, deixaste de receber, isso é absolutamente Aconteceu indiscutível. isso. Acontece. Mas isso é bom vir cá para fora. Estou à Paulo. vontade para dizer isso, isso é efetivamente indiscutível. Outra coisa é tu quereres resolver o problema do setor da saúde com o ordenado dos deputados, porque isso não tem aplicação prática nenhuma, Paulo. Pronto. Eu percebo. Mas Convenceste-me. Não é, porque às vezes é importante fazer estas discussões. Eu até agradeço que tenhas tirado aqui este assunto, porque esse é o tipo de coisa. Eu tenho a certeza que se eu fizesse um post agora no meu Facebook a dizer exatamente isso, vamos cortar o salário aos deputados, aos políticos e vamos transferi-lo para os profissionais de saúde. Era uma coisa popularucha. Mas a verdade é que se eu for sério, eu acho que as pessoas têm que ser sérias quando andam no serviço público e fizer uma análise detalhada do que eu estou a propor, aquilo é completamente irrealista, mas não é para o aplauso fácil das redes sociais e acho que muito sinceramente também não acrescenta nada aos profissionais de saúde. Por isso é que eu te digo, a reivindicação deles é legítima, é séria, é razoável e é justa e há de haver o tempo para se fazer essa discussão. Aliás, o setor da saúde tem vindo a ser sucessivamente valorizado pelo Governo da República. Eu sei que agora já se esquece, mas eu lembro que o orçamento de 2019 não havia medicamentos. previa o maior aumento dos últimos anos, largos anos, para o setor da saúde, 900 mil milhões de euros. 900 milhões de euros, desculpa, não com 900 milhões de euros, que ninguém agora valoriza, mas que existiu. Sim. Mas que existiu. Sim. Oh, Paulo, acabamos por desviar foi um bocadinho do tema. Mas eu só queria dizer das Champions em Portugal, porque foi tudo reduzido a esta frase, porque depois as pessoas dizem as Champions vêm para Portugal porque são os eternos derrotistas, que infelizmente existem também no nosso país. As Champions vêm para Portugal porque mais ninguém a queria. Eu recordo, por exemplo, que a Alemanha, que não é conhecido propriamente por ser um país, vamos usar um termo mais simplista, é conhecido por ser um país estúpido,
Os alemães não são conhecidos por ser um país estúpido. E tiveram empenhados para conseguir a Liga Europa, que é a segunda competição da europeia. Da UEFA. É uma segunda competição, é um nível abaixo. Se eles quiseram a Liga Europa, certamente também quereriam a Champions. Outro argumento a seguir, não vai acrescentar nada ao país, porque não terá adeptos. É verdade que se discute se pode ter ou não, eu acho que não vai ter, não há condições mínimas de ter adeptos, acho que vão sempre se prevalecerá e que ninguém ponderará a vinda de adeptos. Não vai ter adeptos, só que não vai ter retorno nenhum. Isso também é falacioso. E eu vou dizer porquê, Paulo. Porquê que é uma mais-valia teres as Champions no teu país, ainda que não tenha adeptos? Primeiro, mesmo ao nível da hotelaria, ainda que concentrada num universo muito pequeno em Lisboa, lembra-te que vem 8 equipas, é os quartos de final das Champions que vêm para aqui, a fase final, não é só um jogo, que vão ter que fazer naturalmente estágios, vão ter que ocupar hotéis, vão ter que vir com o seu staff todo, vão ter que vir jornalistas. Traz algumas pessoas a recuperar a atividade nesses hotéis que estão altamente deprimidos neste momento em Lisboa. Isso é um valor em si. E depois, Paulo, o que eu te dizia há pouco, recuperando aquela introdução inicial, faço o pleonasmo, nós dizíamos que estamos a competir com outros países a nível de turismo. E tu achas que não é importante que uma organização internacional com o prestígio, com a dimensão da UEFA, olhe para Portugal e o sinalize como um país seguro para fazer a maior competição de clubes a nível europeu? Achas que isso que não passa também para as pessoas a mensagem de Portugal é um país seguro? Podem vir para Portugal, se nós confiarmos neles para organizar este evento, isso não será uma mais-valia também? Num país tão dependente do turismo como é o nosso, em que o Algarve, por exemplo, os empresários do Algarve estão a passar dificuldades extremas, que isso não é uma mais-valia? Eu não sei como é que não se faz esse raciocínio. Parece-me a mim que não é só uma mão cheia de nada. Parece-me que há uma mais-valia efetiva, uma mensagem que passa de segurança, de confiança no nosso país, que poderá ser proveitosa e poderá ser vantajosa. Por isso eu percebo aquela tentação a resumir, infelizmente, e acabou por contaminar todo o debate à volta da vinda das Champions. Há aquela frase do nosso Primeiro-Ministro, mas acho que é justo que faça este esforço para explicar a mais-valia. Olha, um deles é o José Carmo, que eu tenho uma ideia completamente contrária. Muito bem. E é respeitável. Por isso é que tu viras à esquerda e vira à ele corta à direita. Muito bem. Paulo, agora outro tema também de atualidade, que é o Mário Centeno no Banco de Portugal. Sim, foi esta semana. Confirma-se, não é? Foi esta semana, não se confirma, porque ainda não é definitivo, mas foi Sim, mas confirmada a confirma-se. indicação do Primeiro-Ministro que vai indicar o Dr. Mário Centeno para o Banco de Portugal. Paulo, primeira coisa, eu acho que é importante fazermos logo a discussão, e isso tenho ouvido comentários da direita, à esquerda, em todas as áreas políticas há uma coisa que ninguém discute, que acho que é importante, que é a competência. Toda a gente diz que o Dr. Mário Centeno é uma pessoa extremamente competente para o desempenho daquelas funções. Academicamente, um currículo absolutamente incontestável. Profissionalmente, eu lembro que ele é, por exemplo, quadro do novo banco, ou seja, alguém que conhece a instituição por dentro. Como Ministro das Finanças, é reconhecido não só em Portugal, mas também a nível internacional, como alguém altamente capacitado, desempenhou até o cargo de Presidente do Eurogrupo. Não estando isso em discussão, Paulo, eu vejo com muita dificuldade, e até vou apontar aqui algumas contradições, vejo com alguma dificuldade que queira o Parlamento fazer uma lei à medida, chamada Lei Ad Hominem, para impedir que o Dr. Mário Centeno possa ser nomeado Governador do Banco de Portugal. Eu lembro, por exemplo, do Dr. Rui Rio, de altos quadros do PSD. Lembras-te da discussão do Montijo, do aeroporto de Montijo? Sim. Que um Presidente de Câmara podia vetar ou não dar a sua permissão. Só um Presidente de Câmara podia vetar. E deitava o projeto para baixo. Exatamente. Um único Presidente de Câmara vetaria uma infraestrutura que é essencial para todo o país. Eu lembro de ouvir altos dirigentes do PSD dizer que a lei era estúpida. Foi esta a palavra que utilizaram. É estúpida, mas, diziam eles, o PSD não faz legislação para o caso concreto. A lei é estúpida, mas nós não a vamos mudar. Agora que surgiu aqui um problema, nós não vamos mudar uma lei para um caso concreto. E agora aprovaram na generalidade uma lei para uma pessoa em concreto, que é o Dr. Mário Centeno, para impedir dele poder aceder a este cargo. Deixa-me só, isto muito sem qualquer coisa, mas não achas que, por exemplo, devia dar um bocadinho mais de espaço entre ele sair do governo e... Obviamente que não há dúvidas nas qualidades e na competência do Dr. Mário Centeno. Mas não achas que devia dar... Três, exatamente, é isso mesmo, 3, 4 meses. Eu vou-te responder. Na verdade é que ele supervisionava o banco, ou melhor, não supervisionava, mas há uma relação entre os Ministérios das Finanças e o Banco de Portugal. Mas não há uma relação, a relação é o serviço, é o interesse público. As duas entidades, Governo e Banco de Portugal, têm um interesse alinhado, que é o serviço público. Eu vou dizer porque é que essa discussão me espanta. Primeiro porque surge, por acaso no caso do CDS, essa é uma discussão reiterada e antiga, tem que fazer justiça, porque eles apresentaram um projeto de lei, agora já tinham apresentado no passado, todos os outros partidos não. Mas repara, o Dr. Carlos Costa, porque para perceber onde é que pode haver um verdadeiro conflito de interesses, quando foi nomeado para o Banco de Portugal, vinha do setor da banca. Ou seja, ele ia ser nomeado, sai da atividade profissional dele, legítima, perfeitamente defensável da banca,
passa para a entidade reguladora que vai fiscalizar a atividade dele. Não seria isso muito mais preocupante Sim. a nível de perigo de nojo? Parece normal que alguém saia de uma atividade privada e vá para o setor que vai fiscalizar aquela atividade privada? Sim. Aí sim, parecia-me que essa discussão do eventual conflito de interesses faria todo sentido. Por acaso acho curioso que na altura essa discussão quase não foi feita, quase não existiu na vida política e na Mas nossa eu não sei se sociedade. esta discussão que eu te estou a dizer está a ser feita ou não. Eu é que... Não, é o que eu estou a dizer, por isso é que eu te estou a dizer. Eu acho que não foi. Aliás, primeiro há inúmeros precedentes de saídas do governo para o Banco de Portugal, para a vice-presidência e para a presidência. Mas o que eu te quero dizer é que me parece que esse período de hoje faça grande sentido, tendo em conta que são interesses que estão alinhados. Os interesses estão alinhados. Ambos querem defender o interesse público. E, discutindo-se que a pessoa é extremamente preparada, eu até chego a ver pessoas a dizer que é a pessoa melhor qualificada para desempenhar aquelas funções, mas que não pode porque esteve no governo. Parece que agora desempenhar funções públicas é uma espécie de cadastro que torna alguém contaminado e inapto para o exercício de outras atividades. Ainda por cima aqui é uma atividade pública, uma função pública. Eu acho que alguém é extremamente capacitado. Acho que esse debate que não se coloca, tenho pena nesta lei, mas também tem que ser justo. Parece que o PST se prepara para fazer uma inversão de marcha, não obstante ter aprovado na Generalidade. Acho que já disse, se ela for aprovada a tempo de bloquear a ida do Dr. Mário Centeno, que não votará favoravelmente para não ser uma legislação ad hominem, mas acerta que iram nessa tentação de o fazer na Generalidade, Paulo. Eu queria deixar isto aqui bem claro. vincado. E depois vamos falar sobre o teu clube. As eleições do Benfica. O que é que se passa? Aquilo Sim. parece que está a azedar, ou não? Não, Paulo, é assim, eu sou uma pessoa reconhecida e acho que é preciso reconhecer o trabalho que o Luís Filipe Vieira fez no nosso clube. Quando ele tomou conta, assumiu os destinos e a presidência do Benfica, o Benfica passava por períodos muito difíceis, não tinha centro de estágios, quer no centro de treinos. Os jogadores eram conhecidos para andar com a casa às costas. Mesmo a nível desportivo, o Benfica estava a atravessar um período extremamente difícil, em que não era sequer competitivo, quando dizemos ao nível e à dimensão do Benfica, em que quase que o único património que nos sobrava era precisamente a dimensão do clube e os seus adeptos. E o Luís Filipe Vieira fez esse bom trabalho. Agora, eu acho que atualmente a estrutura está um bocadinho aburguesada, nós temos facilitado. Repara, tu não podes dizer ao mesmo tempo que vais fazer uma grande aposta na formação, que é legítima, que foi na altura o que presidiu a não renovação do contrato do Jorge Jesus, quando ele saiu para o Sporting. Dizer que o Benfica ia parar de investir e ia passar a apostar na formação. A minha até parecia legítimo, desde que tivesse 1, 2, 3, 4, 5 jogadores muito experientes no plantel para podermos dar entrada aos jogadores da formação, parecia uma opção legítima Correto. e defensável. Agora, a verdade é que tu vês um jogador, como por exemplo o João Félix, faz 6 meses no Benfica, destaca-se e o que é que aconteceu? Imediatamente é vendido. Um jogador como o Nelson Semedo faz uma época no Benfica, destaca-se, imediatamente é vendido. Um jogador como o Renato Sanches faz 6 meses no Benfica, destaca-se, imediatamente é vendido. Ou seja, isto não é uma aposta na formação, isto é transformar a formação numa espécie de uma empresa de negócios, que mal um jogador se destaca minimamente, é imediatamente vendido. E isso tem uma consequência, Paulo. Estás qual é essa consequência? É a competitividade do plantel. Pois. Neste momento, nós passamos por um período no Benfica que é absolutamente impensável. E já se tinha demonstrado. Infelizmente, a competição portuguesa, é a minha opinião, vale o que vale, mas é a minha opinião, eu acho que perdeu com muita qualidade ao longo dos anos e que atualmente a competitividade interna do nosso campeonato é baixa. É a minha opinião. E o Benfica, em Portugal, apesar de tudo, como tem mais condições económicas do que a maioria dos clubes, vai disfarçando. Vai conseguindo ser competitivo. O Benfica, o Porto e o Sporting um nível mais baixo. Mas a verdade é que já a nível europeu, esta falta de competitividade e até da ambição do Benfica já vem sendo sinalizada e já vem sendo demonstrada. E agora, infelizmente, até se começa a verificar no plano interno com o Benfica. Passar por um período, nem sei, não consigo qualificar nem explicar. 1 ou 2 vitórias nos últimos 12 jogos. Há 5 jogos sem vencer em casa. Desbarataram uma vantagem de 7 pontos na primeira volta. E não se vê, o mais assustador de tudo é que não se vê liderança, Paulo. Não se vê liderança. O treinador aqui há dias, eu acho que ele não queria dizer aquilo, mas às vezes as pessoas também, quando estão frente a uma câmara e sob pressão, porque acabou de vir com um resultado altamente desmoralizador, mas disse que foi ver o mar e que falou com o presidente e que está tudo bem. Achas que isso passa uma mensagem de confiança ao Benfica? E depois chegas ao jogo em casa e sofres 4 golos do Santa Clara. Santa Clara. Ou seja, eu acho que o próprio treinador está neste momento colocado numa situação em que perdeu a confiança, acho, na minha opinião, do Foi balneário. uma derrota bastante bem pesada. Uma pesada e que praticamente condena ao Benfica, porque repara... Já há muitos anos que não se via isso. Repara, ficas a 3 pontos do Porto, que na verdade são 4, porque mesmo que o Benfica recupere os 3 pontos, o Porto tem vantagem no confronto direto, porque são 2 jogos. A faltar 7, 8 jogos para o fim do campeonato parece muito complicado. E depois, não me vês, ao nível da liderança, um líder afirma-se nos
momentos difíceis. Nos momentos difíceis, vi dar a cara. E a verdade é que o Luís Filipe Vieira anda desaparecido neste momento. A única coisa que soube eu foi uma informação que foi filtrada na imprensa de que ele terá ido ao balneário na sequência do jogo com o Tondela, salvo erro, a dar uma descompostura aos jogadores que não teve nenhuma consequência. Isto para concluir, dizendo que há eleições do Benfica em outubro e que o Luís Filipe Vieira arrisca-se, corre aqui um sério risco de desbaratar todo o capital que tinha ganho no Benfica pela esta falta de ambição na equipa de futebol. Porque o grande ex-libris do Benfica, a razão e a essência de ser do Benfica é a sua equipa de futebol, a equipa desportiva, é o que motiva os adeptos. E a verdade é que há uma espécie de aburguesamento da estrutura que não permite uma aposta. É um bocado o sistema em todo lado, não é? Eles já são quantos anos? Pois é isso, é demasiados anos. Não sei se são 17, acho que são 17. O Futebol Porto também está a passar pelo mesmo. Está a passar pelo mesmo. Eu acho que precisamos precisamos de alternativas, ele precisa pelo menos sentir que a presença Mas dele... não façam como ao Sporting. Não, por amor de Deus, isso acho que não está sequer... Apesar que, com estas coisinhas, o Sporting, devagarinho, lá vai e o Sporting vai fazendo... está a tentar se reorganizar. O Sporting está numa situação mais difícil, está a tentar... É uma estrutura de base muito mais complicada. Está a tentar reorganizar-se agora. O Benfica, felizmente, eu acho que a nível da estrutura, isso é mais ou menos, é mérito do Luís Filipe Vieira, a nível da estrutura do futebol, a nível da formação, a nível até de infraestrutura, o Benfica neste momento é uma equipa bem preparada. Agora, eu acho que precisa de um novo estímulo na liderança. Se o Luís Filipe Vieira não tem capacidade para isso, que arranje alguém que possa estar à frente de futebol, a sério, com voz ativa e que se deixe imiscuir nessas questões. Mas achas que o Rui Costa não é... Não sei como ninguém percebe muito bem qual é o papel do Rui Costa não está assumido, no Benfica. Pelo menos, ele até pode ter nos bastidores e nós não ser visível para o comum dos adeptos, mas a verdade é que parece que não tem uma voz muito ativa. Por exemplo, ainda agora é o que eu te dizia. Quem vai ao balneário dar uma espécie de um puxão de orelhas à equipa de futebol é o presidente, não é o diretor de futebol, que seria o Rui Costa. Há algumas opções erráticas na construção do plantel. O Benfica tem um problema crónico na defesa e em janeiro, em vez de contratar para esse setor, contrata com um jogador com qualidade, como o Weigl, mas por 20 milhões de euros para uma posição que nós já tínhamos bem preenchida no plantel. Quer dizer, não se percebe, não se vê ali um fio condutor que permita... Nós temos expectativa, por exemplo, na próxima época, porque eu esta já vejo muita dificuldade o Benfica conseguir inverter, e espero que nas eleições de outubro que possa surgir uma alternativa credível ao Luís Filipe Vieira, se não for para ganhar, que seja para perceber que o Benfica é um clube exigente. Muito bem. Olha, a falar em Benfica, nós estamos quase a ter o prazer de receber o Luizão aqui no novo canal. Muito bem. Porque o Luizão veio fazer turismo para o Douro e nós somos a televisão do Douro. Muito bem. E entramos em contacto com ele para depois ele nos partilhar a experiência aqui na nossa região. Muito bem, felicito pelo convite e pela aceitação do mesmo. E o Luizão é um ativo do Benfica, porque nós também temos muitos adeptos do Benfica. Exatamente. Paulo, fica por aqui o Virar à Esquerda de hoje. Desejo-te uma boa semana com força e energia, porque é isso que nós todos precisamos. Obrigado. Foi o Virar à Esquerda com o Dr. Paulo Araújo Correia. Já sabe, pode ver e rever em novomcanal.pt. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.